Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 47, que se chama No Trabalho Ativo, porque finalmente deu-se início à reunião mediúnica lá na casa da Dona Isabel. Na verdade, não é uma reunião mediúnica, né? É um momento de palestra e, posteriormente, a Isabel vai ser responsável pelo receituário que o André destacou no capítulo anterior, né? Aquela pilhazinha de papel com os pedidos de receita médica, com os pedidos de orientação espiritual, e já comentou bastante sobre isso no capítulo passado. Nesse aqui, que tenhamos muita atenção, porque, de certa forma, é um grande puxão de orelha para a gente, é um grande alerta, porque é uma coisa que nós vivenciamos quando vamos a um centro espírita, assistir palestra, nos prepararmos para o passe, receber o passe. Como é a nossa atitude nesse momento? Então, André diz assim: a interpretação de Bentes, que foi aquele que conversou com o senhor que estava incomodado sobre a mediunidade, sobre a credibilidade, que a gente acompanhou, acho que há 2 capítulos atrás. Ele era o responsável pela interpretação evangélica, inspirado por um mentor mais nobre que estava presente àquela reunião. E o André destaca: era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas, porque do lado dos encarnados não era da mesma forma, não era bem assim. Ele diz que observava-se apreciável instabilidade de pensamento, a expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De vez em quando, tinha alguns equilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel. Afinal, ela, na sequência, né, se entregaria a um trabalho de dedicação, né, de mediunidade, precisava manter o equilíbrio, e essa corrente de pensamento dos encarnados afetava ela, e até mesmo o Bentes, que era o responsável pela palestra, e perdia até a sequência das ideias com tanta interferência pela mente dos encarnados. E aí, do mundo espiritual, os colaboradores ativos faziam o possível para colocar as coisas em ordem. E aí, André continuou destacando: reparamos que alguns encarnados se mantinham irquietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimento doutrinário exibiam enorme irresponsabilidade. A mente viajava na maionese, muito distante do tema dos comentários evangélicos. Alguns estavam pensando lá na louça que tinha que lavar, na roupa que esqueceu dentro da máquina. Outros já estavam pensando, um pouco frustrados, porque não tinham conseguido ainda os propósitos que levaram eles até ali. Então, de repente, querem alguma comunicação com algum desencarnado que não teve, e que não é o propósito ficar pensando nisso no momento do esclarecimento evangélico. E aí o Aniceto não perdeu a oportunidade de esclarecer o André e o Vicente sobre isso, e, claro, deixar aquele puxão de orelha bonito para a gente. Ele diz assim: muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração, né? Quando diz respeito à natureza espiritual. Vamos concentrar, que é muito importante. Não são poucos, diz ele, os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Então, você quer sentar, relaxar, aí postura, às vezes no passe, né, a gente tem o costume de colocar as mãos para cima, e você quer se concentrar quase que imediatamente. É isso que nós, encarnados, inocentes, diria imprudentes, geralmente esperamos. Aí, olha o esclarecimento do cara. Entretanto, diz ele, quem diz concentrar forçosamente se refere ao fato de congregar alguma coisa. A gente está falando do ato de juntar. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que nos dizem respeito fora da prática espírita, fora do centro, ou seja, se a gente cultiva leviandade, indiferença, erro deliberado e incessante, ficar repetindo erros graves, teimosia, inobservância interna, ou seja, não aplicar para nós os conselhos de perfeição espiritual que a gente dá para os outros. Como é que a gente quer concentrar nos momentos fulgazes de serviço espiritual? Ou seja, o que a gente vai ter para juntar num momento tão rápido que é uma reunião mediúnica, que é um momento de assistir uma palestra, que é um momento de acompanhar um estudo, se a gente não tem bagagem para ser utilizada naquele momento? Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem.
é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Não é uma situação que a gente vive de um jeito e, de repente, a gente concentra e a gente vira um santo. Não tem jeito, né? É incompatível. E muitos de nós pensamos em meditação, né, em concentração, como uma espécie de simples relaxamento. E aí o Aniceto vai falar, atitude íntima de relaxamento diante das lições evangélicas recebidas não significa que o cooperador ou o crente vai conseguir concentrar forças espirituais no serviço de elevação só porque a gente se entregou alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Isso tem que ser uma coisa de dentro para fora, tem que ser uma coisa vivenciada, para que no momento oportuno nós realmente consigamos concentrar uma bagagem interna já existente e sim vibrar na mesma sintonia que os amigos espirituais estão lá tentando manter. Fica de alerta para a gente. Não é só no momento que a gente vai no centro espírita que nós ficamos em silêncio e tentamos fazer toda aquela força para prestar atenção no que está sendo dito. A nossa vivência precisa ser conforme aquelas palavras momentâneas, né, de uma vezinha por semana que a gente escuta. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Então, volta o André a prestar atenção depois do Aniceto ter dado esse esclarecimento. Diz ele, não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, ou seja, dos desencarnados, seria impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos trabalhavam com ardor, despertando os dorminhocos, reajustando o pensamento dos invigilantes, tentando neutralizar determinadas influências nocivas. O André diz, eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Do grupo dos desencarnados, não tinha um que não recebesse consolações diretas e sublime conforto, ou seja, os desencarnados estavam realmente prestando atenção no que estava sendo dito. Então, às vezes, a gente vai no centro espírita e tem 5 pessoas para ouvir a palestra. Aí, eu já ouvi comentários assim, nossa, só tem 5 pessoas, né? Vamos cancelar a palestra da noite? E, felizmente, em todos os ambientes que eu estive, sempre era dito aqui, 5 encarnados, né? E a quantidade de desencarnados que tem no ambiente? E vejam, que prestam muito mais atenção do que se tivesse uma plateia de 100 no mundo dos encarnados. Levemos isso também para o nosso aprendizado. E aí, terminou a interpretação do Bentes, e um pouquinho antes da Dona Isabel começar a segunda parte do trabalho que eu comentei, o André reparou uma senhora desencarnada chegando perto do Isidoro e pedindo emocionada. Então agora, semana passada, a gente viu um pouquinho, né, que os encarnados pedem intercessões e tudo mais. Agora a gente vai conhecer 2 casozinhos dos desencarnados. Essa senhora chega para o Isidoro e pergunta, ô meu irmão, tem jeito, por favor, de você pedir aí aos orientadores quanto à possibilidade de eu me comunicar diretamente com a minha filhinha, que está presente na reunião? Eu tenho certeza que, com a permissão devida, a dona Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas trocou uma ideia com um instrutor mais graduado da reunião e voltou para ela e falou assim, minha irmã, o nosso nobre Anselmo não acha legal, não acha viável atender o seu pedido. Sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela precisa testemunhar agora o que aprendeu com o seu exemplo enquanto você estava no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Ele ainda complementa. Não só isso, minha amiga. Essa medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal, porque no estado evolutivo que a sua filha se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. O cenário que a gente imagina. A mãe deve ter sido muito protetora com a filha, né? Aquela coisa de mãe encarnada que quer fazer tudo do melhor, e aí a mãe morre, e a filha fica desnorteada, e agora, para quem que eu vou pedir meus conselhos? Quem vai me amparar? Aí tanto a filha está na hora do testemunho dela provar o que ela aprendeu enquanto a mãe esteve, é hora dela fazer esse trabalho sozinha. Por quê?
Além de ser a hora da filha testemunhar, se tiver essa comunicação direta, a filha aí que vai fazer a mãe de santa, né? De ficar o tempo todo durante as suas atividades cotidianas, voltando o pensamento à mãe, pedindo a intercessão dela. E isso perturbaria o estágio espiritual em que a mãe está. Olha como os orientadores, são muito sensatos. E o Isidoro continua falando para ela. Ela precisa ficar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração de mãe precisa ficar em liberdade, até por merecimento conquistado, ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor, da sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de ela te perturbar. Não seria nem justo. Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Lembre que somos todos filhos de Deus, o Senhor, Deus, terá recursos para atender a jovem em seu lugar. E lembra que, mesmo que o auxílio não se verifique de um jeito direto, né, ela se comunicando diretamente com a filha, nós podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, você pode se encontrar com ela em sonho. Então, deixa essa possibilidade. E confortada, né? Apesar de triste por não ter o pedido atendido, ela falou: é verdade, eu preciso compreender a nova situação. Essa mãezinha precisa compreender que não estava mais na terra para interceder diretamente pela filha, que não era mais possível a filha se apoiar completamente na mãe como uma bengala. Eu sei que é um pouco forte o termo, mas era a hora da filha caminhar com as próprias pernas. E aí vem um outro, se acercou do Isidoro também, e falou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. E esse o Isidoro nem foi consultar nenhum orientador, não. Já respondeu direto. Não posso, meu amigo, não posso. Se o Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Ou seja, se lá na reunião o Amaro fez o papelzinho, colocou lá na mesa, e os orientadores que estão fazendo a triagem acharem que ele merece receber uma nova receita, ok. Agora, da intercessão dele, ele diz que não tem jeito. Ele diz assim: você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Eu já providenciei obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados. Quando consegue, por favor de amigos, ele despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, eu não estou agastado com isso. Ou seja, ele não está chateado com a situação, diz ele, como um adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. O Isidoro olha para esse cara como uma criança espiritual. Mas, nesse caso de atendimento espiritual, não é hora de brincadeira. Então ele diz: você compreende que estamos lidando com material muito sagrado e a gente não tem tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Eu falei aqui num tom mais forte, porém o André destaca que o Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente, né, que é tipo jogar na cara. Então, apesar de eu falar com ênfase aqui na minha interpretação, o André deixa claro que o Isidoro falava com muito carinho, porque era realmente um fato a ser levado em consideração, porque eles não podiam usar aquele momento de uma forma irresponsável, seja para a menina que estava agora sem a mãe enfrentando a vida, seja para o outro que tem um tanto de problema de saúde, só que já foi atendido e continua teimoso e desprezando o apoio espiritual. Então, assim, você quer fazer mais o quê? Deixa os encarnados andarem com as próprias pernas. O serviço prosseguia, diz o André, com enorme demonstração educativa para o Vicente, para ele e, claro, para nós. O esforço dos clínicos espirituais comovia o André. De fato, era necessário grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, pensando no que o André estava pensando, falou com bondade para fechar o capítulo. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que é melhor servir que ser servido, mais belo dar que receber. Porque, afinal, imagina se eles deixassem de dar, de servir pela imprudência dos encarnados.
Os espíritos, mesmo assim, nos ajudam com responsabilidade, sem exageros, mas eles continuam atuando em nosso favor. Nos encontramos no próximo capítulo. Deixo um abraço para vocês.